Olá, tudo bem? Hoje o nosso papo é com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Anemar Pereira Amaral. Estou aqui no gabinete dele. Primeiro agradecendo pela recepção aqui o doutor Anemar. Doutor, na verdade, qual que é a situação hoje do trabalhador rural no Brasil? Olha, Fabiana, a situação do trabalhador rural no Brasil hoje não tem mudado, não tem sido muito diferente do que era há 5, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. A situação ainda é muito crítica, sobretudo nesses rincões onde a fiscalização do Ministério do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho tem alguma dificuldade para chegar, a dificuldade para atuar. Então, nesses locais onde se reúnem milhares, centenas de trabalhadores, a situação é muito crítica, seja no que diz respeito às condições de trabalho, seja no que diz respeito às condições de alojamento, até mesmo de remuneração e pagamento. Ainda essa categoria de trabalhadores sofre muito e padece muito e necessita muito ainda do amparo das autoridades do trabalho. Doutor, exatamente por estar na zona rural, esse trabalhador parece desconhecer ainda mais os seus direitos? Exatamente, porque o trabalhador rural, até para a própria característica do trabalho, distante até dos centros urbanos, e as informações também são muito poucas. Então, o trabalhador, muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, ele até desconhece os próprios direitos que tem, né? Sobretudo aqueles trabalhadores que vêm de outras regiões, sobretudo na colheita de café, seja no corte da cana-de-açúcar ou na lavoura de feijão, eles vêm de outras regiões e nessas regiões existem alguns sindicatos com alguns benefícios em normas coletivas que seriam de total desconhecimento deles e eles muito menos procuram saber dos seus direitos e o prejuízo é muito maior ainda. Agora uma pergunta importante, doutor. O que a Justiça do Trabalho tem feito para melhorar a situação dos trabalhadores rurais? Olha, existem muitos mecanismos de muita eficácia para a defesa, para o amparo desses trabalhadores, né? Especificamente dos trabalhadores rurais, né? Existe existe a aproximação da própria Justiça do Trabalho, né, nessas regiões, com a própria presença da Justiça do Trabalho, através das varas do trabalho, já nessas regiões, que traz esse alento, né, pelo menos alguma parte desses trabalhadores. E, a parte disso também, existem algumas entidades sindicais que procuram a defesa desses trabalhadores junto à própria Justiça do Trabalho, através das ações coletivas, né? A própria atuação do Ministério Público do Trabalho, através das ações coletivas junto à Justiça do Trabalho, tem trazido muitas melhoras nestas condições, porque assim se faz prevalecer a legislação trabalhista e os direitos desses trabalhadores de uma forma mais abrangente, mais coletiva, independentemente deles conhecerem ou não os seus direitos. Doutor, é bom que se diga que não há diferença entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano, né? Com certeza, sobretudo após a Constituição de 88, que equiparou o trabalhador rural ao urbano, então os mesmos benefícios, as mesmas garantias que são previstas para o trabalhador urbano estão também extensivas ao trabalhador rural, na CLT, e inclusive algumas normas que protegem mais o trabalhador rural, que está com a própria lei do trabalho rural, que estabelece benefícios exclusivos para o trabalhador rural em razão da peculiaridade das suas atividades. Doutor, além dessa questão com os trabalhadores rurais, o senhor defende as ações coletivas. O que vem a ser elas? Bem, essa é uma questão tormentosa, porque se discute muito, hoje e antes, se discute muito a questão da efetividade do direito, né? A legislação, as normas trabalhistas existem em abundância. Existem normas de proteção de toda a natureza, tanto a legislação, as leis, os decretos, como também os instrumentos normativos, que são as normas coletivas estabelecidas pelas entidades sindicais, né? Então, as normas existem, mas a efetividade dessas normas, ou seja, o cumprimento efetivo, o alcance das pessoas para as quais essas normas foram criadas, é que ainda constitui uma grande dificuldade para os operadores do direito em geral, né?
Então, eu sempre que eu tenho oportunidade de defender a coletivização da tutela, como temos a coletivização do direito, também temos que privilegiar a coletivização da tutela, porque é feita através das ações coletivas, né? Então, inúmeras ações coletivas estão disponíveis, seja para as entidades associativas, como os sindicatos e outras entidades de classe, como também para o Ministério Público, no Código Específico do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. E essas ações, elas têm uma grande vantagem, porque, em primeiro lugar, ela reduz sobremaneira as ações individuais, porque elas antecipam a um dissídio individual ao alcançar uma situação ainda no curso do contrato de trabalho. E, além disso, a ação coletiva, ela alcança toda a coletividade, como o próprio nome diz, toda a coletividade de trabalhadores naquela mesma situação. Então, ela corrige, como dizem alguns, pelo atacado. Então, ela faz a efetividade, ela alcança o alcance da efetividade da norma ainda no curso do contrato de trabalho. Então, essa é a grande importância da ação coletiva. O trabalhador urbano ainda tem muito medo de entrar com uma ação na justiça. A gente pode dizer que, com o trabalhador rural, esse medo é ainda maior? Com certeza. A gente, não raro, no nosso dia a dia, no julgamento dos processos, encontramos também listas de trabalhadores rurais que estariam impedidos de trabalhar em determinadas regiões, porque acabam essas listas passando de um empregador rural para outro empregador rural e ele se torna um trabalhador discriminado naquela região. Então, muitas vezes, ele deixa de recorrer à justiça, né? Ou deixa de ir até mesmo ao sindicato fazer algum tipo de reclamação, muito menos procurar um órgão como o Ministério Público para apresentar uma reclamação com o receio de vir a ser retaliado depois com uma inclusão na eventual lista desta e ficar dessa forma impedido de encontrar outro emprego, que constitui um crime, inclusive, né, punível pela legislação penal, além de também responder por dano também de outra natureza, também junto à Justiça do Trabalho. Para finalizar, vou perguntar para o doutor Anemar. Doutor, quais foram os avanços da Justiça do Trabalho com relação aos trabalhadores rurais e quais os caminhos precisam ser percorridos? Olha, a Justiça do Trabalho tem tido essa preocupação. A gente vê, através das ações, diversas ações, até questões mais recentes, como temos aí a sustentação oral à distância, né, em que os advogados das várias regiões do Estado podem sustentar os seus processos na sessão de julgamento dos tribunais, e a própria interiorização das varas do trabalho, criação de varas do trabalho onde a demanda é muito maior, e diversas outras ações têm sido feitas. Mas eu ainda entendo que, acho que a Justiça do Trabalho como um todo deveria, nessa época agora em que se procura essa aproximação com a sociedade, dar prioridade aos mecanismos que vão efetivamente fazer com que se alcance aquelas pessoas em que a legislação visa proteger. Então, eu entendo que deve-se priorizar, deve-se privilegiar as ações coletivas. As ações coletivas trazem inúmeros benefícios, não só diretamente para o trabalhador, mas para a própria justiça como um todo, para desafogar a Justiça do Trabalho com essa enormidade de processos individuais que seriam tranquilamente reduzidos, mas muito drasticamente, se fossem priorizadas as ações coletivas. Eu digo priorizadas no sentido da tramitação, de privilegiar as ações coletivas, dos entes coletivos, que visam, sobretudo, a defesa efetiva daqueles trabalhadores, os que mais precisam desta proteção, porque são aqueles que menos conhecem os seus direitos e os que mais estão sujeitos às diversas retaliações e desrespeito por parte dos empregadores rurais. Doutor Anemar, muito obrigado pela entrevista aqui na TV TRT, por receber a nossa equipe aqui no gabinete do senhor.
Sucesso aí nos artigos, nas articulações e que o trabalhador rural seja cada vez mais respeitado. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa tarde.